Bom, vamos estar vendo hoje então a curva de capacidade, tá, dos geradores síncronos, que também é conhecida como curva de capabilidade, tá, em alguns livros, e é uma curva ali onde a gente pode expressar os limites operacionais, né, as capacidades máximas ali do rotor e do estator, ou qualquer outra limitação imposta de forma gráfica, tá. O gráfico resultante de uma curva de capacidade é um gráfico de potência complexa, tá, do estilo P mais JQ. Então, para iniciar, tá, a construção desse gráfico aqui, a gente tem que partir de um diagrama fasorial, tá? Esse diagrama fasorial aqui, para essa fase aqui representada do gerador, né, sem considerar a resistência RA, novamente, onde a gente tem a tensão terminal Vφ, né, que é essa daqui da carga, que aparece aqui, tem o JXS aqui, a tensão gerada interna é A, e se vocês prestarem atenção, tá, esse gráfico aqui, tanto o eixo Y como o eixo X aqui, eles são é um diagrama fasorial para tensões, tá? Para fazer a soma de tensões. Então tu tem nesses dois eixos aqui volts e aqui volts, né? Porque aqui tu tem a tensão EA, tu tem o Vφ, o JXSA, então é um diagrama fasorial de tensão, né? Aqui a corrente elétrica aparece aqui só para apresentar aqui o ângulo θ aqui, que é o ângulo entre o Vφ e o IA, né? O ângulo de fator de potência. E para mostrar que esse ângulo aqui também vai aparecer aqui, tá? Ele é, se vocês fizerem uma análise gráfica aqui, trigonométrica, vocês vão ver que esse ângulo aqui, ele vai estar nessa parte aqui também, né? Bom, para mim sair de um gráfico aqui, né, de tensão para um gráfico de potência, que vai ser a curva de o primeiro passo aqui para a construção da curva de capacidade do gerador, né, como eu falei aqui antes, o gráfico de capacidade é um gráfico da potência complexa, onde tem que ter P e JQ nos dois eixos, tá? Então P aqui e a potência reativa aqui, né? Agora sim eu tenho um gráfico de uma curva de capacidade. Só que para mim passar desse diagrama para esse aqui, eu tenho que usar o fator de conversão, que vai ser esse cara aqui, tá? O 3Vφ sobre XS. Assim eu consigo sair desse gráfico aqui com eixos de tensão para eixos de potência, tá? Se vocês multiplicarem cada um dos comprimentos aqui, né, esse comprimento Vφ por esse cara aqui, vocês vão obter que esse novo comprimento aqui ele vai equivaler a isso aqui, tá? Esse cara aqui, se vocês multiplicarem por 3 Vφ sobre XS, vocês vão obter isso daqui. Esse daqui, se multiplicarem por esse fator aqui, vão obter isso daqui. E esse cara de baixo aqui, né, multiplicado por esse, aliás, esse daqui, esse fator aqui multiplicado por isso, a gente vai chegar exatamente nesse cara aqui. Então, cada comprimento, cada vetor aqui, cada fasor, aliás, né, desse diagrama aqui, ele é multiplicado por esse cara aqui e vai resultar aqui nesse gráfico aqui, onde tu vai ter aqui no eixo Y a potência ativa em kW e no eixo X aqui a reativa em kVAR, né? Bom, se vocês perceberem aqui, tá? Como esse ângulo θ aqui, que é o ângulo entre a tensão terminal e a corrente, ele aparece aqui. Esse comprimento aqui, né, ele é o XSA, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, tá? Que eu estou sublinhando aqui. XSA vezes cosseno de θ. E esse cara aqui é XSA vezes seno desse ângulo θ aqui. Multiplicando por esse fator aqui, tá? Eu consigo transformar esse comprimento aqui num termo que é igual à própria potência ativa consumida pela carga, né? Se vocês olharem aqui, tem as três equações aqui para a potência ativa consumida pela carga, para a potência aparente consumida pela carga, aliás, a potência reativa consumida pela carga e a potência aparente, né? Que é simplesmente 3 vezes Vφ eficaz vezes corrente A eficaz, né? Então esse triângulo aqui que ficou aqui embaixo, ele é justamente o triângulo das potências, onde tu tem 3 Vφ e A, que é a potência aparente aqui é a potência ativa, que é esse cara aqui, e aqui a potência reativa, tá? Então, esse fator multiplicativo ele foi necessário, tá? Ser utilizado para mim sair de um gráfico de tensão para esse gráfico aqui de potência, tá? Bom, então, se eu pegar esse gráfico aqui, tá? Esse diagrama aqui e girar ele 90 graus aqui no sentido anti-horário, né? Girar para a esquerda, então o meu eixo P aqui, que era o eixo Y, ele passa agora a ser o eixo X aqui, né? E esse eixo que era o X, né? Girando ele 90 graus, ele passa a ser o eixo Y. E é isso que esse gráfico aqui, que a curva final aqui de capacidade está me mostrando, tá? Foi o que eu fiz ali. Então, se vocês notarem, tá? Esse ponto aqui, que é o menos 3 Vφ ao quadrado sobre XS, que agora, depois de rotacionar o gráfico, ele vai estar aqui. Ele era exatamente esse ponto aqui, né? Que era essa a origem do diagrama aqui. Por que menos? Porque aqui é a origem, tá? É o ponto 00. Aqui está o eixo X, aliás, o eixo Y, e aqui está o eixo X. Aqui é o ponto 00.
Então esse ponto aqui ele é menos o valor desse comprimento, né, que vem daqui até aqui, que é 3β² sobre xs. Então girando isso aqui 90 graus para a esquerda, está aqui o ponto, né, que estava ali antes. Então, se a gente pegar, tá, duas circunferências, uma traçando aqui desde a origem até esse ponto aqui, vai formar essa circunferência aqui, tá? Essa circunferência com centro na origem do diagrama, ela vai me representar então a limite de corrente de stator, tá? Porque a gente viu aqui que esse comprimento aqui, né, ó, esse aqui é o fasor aqui que vai girar, né, com a origem dele aqui na origem do gráfico, tá? Exatamente aqui o que está sendo mostrado aqui, ó. Eu teria aquele fasor aqui, que vem até aqui, e gira aqui em volta formando esse círculo aqui. Esse fasor ele é quem? Ele é o 3βφ vezes A, tá? Então, o raio dessa circunferência, tá, com centro na origem, ela corresponde a 3βφA. Como a gente está considerando que nesses diagramas aqui o Vφ, né, a tensão terminal aqui ela é constante, então o valor de A aqui, tá, se eu variar o valor de A, eu vou estar variando então o comprimento dessa reta, né, portanto o raio dessa reta aqui. Para esse valor de circunferência que está mostrado aqui, eu tenho o valor da tensão terminal nominal e o valor da corrente eficaz nominal. Ou seja, se eu estiver operando aqui em qualquer ponto dessa circunferência, eu estou operando com a potência aparente nominal, né, da máquina. Se eu exceder a corrente elétrica IA, então o raio da circunferência ele passa, né, desse limite aqui dessa circunferência aqui, e eu estou então extrapolando, né, o limite de potência reativa da máquina, tá? Então, se eu estiver dentro dessa circunferência com uma corrente IA que seja menor ou igual à corrente A nominal do gerador, então eu vou estar dentro dessa circunferência aqui, né, que tem o centro na origem. A segunda circunferência, que é essa aqui, que tem um raio maior, tá? Ela tem o centro dela aqui, tá? Se vocês puxarem um vetor que vem daqui até aqui, ó, vocês vão ver que forma a circunferência aqui, que tem um raio, né, muito maior do que essa outra aqui. Essa circunferência aqui, tá, ela vai me dar agora o limite da corrente do rotor, tá? Essa aqui de antes era o limite da corrente do estator, né, ou de armadura, e essa outra circunferência aqui ela vai me dar o limite de corrente do rotor, porque o raio dessa circunferência aqui vai ser esse valor aqui, tá? 3A vezes Vφ sobre Xs, que se a gente voltar aqui, ó, esse cara aqui, tá? Esse vetor aqui, ele é o raio, é o vetor aqui que vai formar o raio dessa circunferência aqui maior, né? Cujo centro está aqui, né? Na origem do círculo aqui. Aliás, nesse ponto aqui, que é a origem do círculo da corrente do rotor, né? Então, como o Vφ é constante, o Xs também, como eu já tinha falado antes, então isso aqui vai me representar o valor do EA que eu tenho, tá? Se eu estiver operando em qualquer ponto, né, sobre essa circunferência aqui, eu estou com o valor do EA nominal, tá? E o valor do EA, ele está atrelado diretamente à corrente de campo, né, por causa dessa fórmula aqui. Já que o ômega é constante, o K é constante, então o meu EA ele é diretamente proporcional à corrente de campo que eu aplico aqui. Logo, para mim, quando eu tiver corrente de campo nominal, né, e a máxima permitida, eu então vou estar gerando o EA nominal e eu vou estar andando exatamente nessa circunferência aqui, tá? Então por isso que isso aqui representa o limite da corrente do rotor. Se eu aumentar a corrente do rotor além do limite, eu vou gerar um EA maior do que o valor nominal, né, maior do que o valor máximo permitido. Eu vou estar operando então num ponto fora dessa circunferência aqui. Eu vou estar então excedendo o limite de corrente do rotor. Então, para mim respeitar, tá, as duas condições ali simultaneamente da corrente no rotor e da corrente no estator, eu tenho que estar trabalhando aqui com uma potência complexa que esteja dentro, né, das duas circunferências. Por exemplo, eu não poderia estar nessa região aqui, que senão eu estou atendendo a essa condição aqui, né, da corrente do estator, mas não estaria atendendo a condição da corrente do rotor, né? Estaria operando com um EA acima do permitido. Então eu teria que estar em toda essa região aqui que abrange as duas circunferências, tá? Então, se eu tiver, tá, operando aqui por exemplo, nessa região aqui, tá, que respeita ainda a corrente A, né, o limite térmico da armadura, mas não respeita mais o limite do rotor, né, porque o EA excedeu o valor máximo, significa que eu estou operando com um fator de potência muito baixo, tá? O fator de potência mínimo ele corresponde a esse ponto aqui, tá? Considerando que eu tô dissipando a potência nominal, tá? Estou entregando os kVAs, né, nominais do gerador. Então, à medida que eu vou subindo aqui nessa reta, eu vou diminuindo o fator de potência. Aqui o fator de potência seria 1, porque eu estou na reta da potência ativa aqui, tá? Então toda a potência entregue é ativa. Se eu vou subindo aqui,
eu vou entregando potência ativa, mas também vou entregando uma certa quantidade de reativa, tá? Aí eu vou subindo aqui, a potência ativa diminui, a reativa vai aumentando, até que eu chego nesse ponto aqui. Esse é corresponde ao fator de potência mínimo, né, que eu posso entregar. Que eu posso estar entregando a potência nominal. Se eu quiser entregar a potência nominal com um fator de potência menor ainda, ou seja, entrar nessa região aqui, aí acontece o que eu tinha falado na aula anterior, tá? Eu vou estar nessa região aqui, ó, onde o meu EA ultrapassou o limite aqui, apesar do meu IA ainda estar no módulo nominal, tá? Bom, se eu quiser, além de representar ali o limite das duas correntes, né, do estator e do rotor, se eu quiser representar também o limite de potência, né, da máquina motriz, que vai se refletir no limite de potência ativa, tá? Porque a máquina primária, ou máquina motriz ali que impulsiona o gerador ali, ela só entrega a parte de potência ativa, tá, do gerador. A potência reativa é entre o estator da máquina e a carga, tá? Não tem relação com a potência mecânica, né, que entrega a máquina motriz. Então, eu estabeleço aqui, né, no eixo da potência ativa, aqui o meu limite para a potência da minha máquina motriz, né, caso ela exista, né. Se eu tivesse se essa máquina motriz tivesse uma capacidade limitada, a curva reta dela teria bem mais para a direita, né, teria um limite aqui que não precisaria ser considerado, né. Caso exista alguma restrição máxima, né, para a máquina motriz, então tu coloca ela como uma reta aqui, né, no eixo aqui da potência ativa, né. Bom, então por essa aula era só isso, tá? Então na próxima aula a gente continua e é isso aí. Valeu!